Oi, oi, senhoras e senhores! Olha só, depois de um tempão longe deste canal, estou de volta, um pouquinho diferente, né? Alguns já viram, outros não. Estou ruiva, dá pra perceber, né? Mas e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, eu espero muito que sim, tá? E se você é novo e ainda não me conhece, prazer, me chamo Débora Ferreira, seja bem-vindo. É muito bom ter cada um de vocês por aqui, tá? E é muito bom também estar de volta. Então, se você é novo, já se inscreve, todos vocês já deixam o like agora no início do vídeo, tá? Que isso me ajuda bastante. Aproveita e me segue nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, que todos os dias eu apareço por lá e levo mini casos que vocês amam. Então, gente, é isso, avisos dados, vamos para o caso de hoje. Conhecidos como Romeu e Julieta do crime, esse casal foi odiado por uns e amado por outros. Hoje vamos conhecer Bonnie e Clyde. Bonnie Elizabeth Parker nasceu em 1 de outubro de 1910 em Rowena, no estado do Texas, Estados Unidos. Bonnie vinha de uma família muito pobre, composta pela sua mãe, pai e 2 irmãos. Aos 4 anos, o pai dela acabou falecendo e isso trouxe muito mais problemas para a família que já era extremamente pobre. Com isso, ela e toda a sua família precisou se mudar para Dallas à procura de emprego. Bonnie era uma ótima aluna, inteligente e centrada, que se destacava principalmente em inglês e redação. Ela também escrevia lindos poemas e chegou a ganhar um concurso de literatura do condado. Mais tarde, 2 dos seus poemas, chamados Suicídio e Sal e A História de Bonnie e Clyde, ficaram famosos no mundo inteiro. Na adolescência, Bonnie também começou a chamar a atenção por causa da sua beleza. Ela tinha lindos cabelos loiros avermelhados, várias sardinhas espalhadas pelo rosto e media pouco mais de 1,50 m de altura. E o talento dela com poesia e literatura acabou lhe rendendo empregos escrevendo discursos para políticos locais. Aos 16 anos, Bonnie se casou com Roy Thornton em setembro de 1926, mas o casamento deles não durou muito. Poucos anos depois de casados, Roy, que já era conhecido por se envolver em alguns crimes, foi preso por roubo e condenado a 5 anos de prisão. Depois da prisão dele, os dois nunca mais se viram. Não existem muitos detalhes sobre o casamento dela, apenas que durou muito pouco e que Bonnie nunca se divorciou oficialmente. Em 1930, Bonnie estava trabalhando como garçonete quando conheceu Clyde, um jovem muito bonito, de olhos e cabelos castanhos, por quem ela se apaixonou assim que o viu e que mudaria a vida dela para sempre. Clyde Chestnut Barron nasceu em 24 de março de 1909 no condado de Ellis, Kansas, Estados Unidos. Clyde também nasceu em uma família muito pobre de pequenos fazendeiros e, apesar de ser pouco citado, ele era um jovem muito inteligente. Uma curiosidade bem interessante é que quando Clyde tinha idade, ele tentou se alistar na Marinha dos Estados Unidos, porém, por conta de algumas sequelas de uma doença que ele teve na infância, possivelmente malária ou febre amarela, ele foi dispensado e ele ficou muito triste porque ele já tinha até tatuado o SN, que é a sigla da Marinha dos Estados Unidos. Clyde começou a se envolver muito cedo no mundo do crime e a chamar a atenção da polícia. Em 1926, aos 16 anos, ele foi preso pela primeira vez depois de fugir de um policial enquanto estava sendo interrogado a respeito de um carro que ele alugou e não devolveu no prazo. Ele foi preso pela segunda vez ao lado de Buck, seu irmão, e os dois foram presos por roubar perus. Fora da prisão, Clyde arrumou alguns empregos, mas continuou roubando carros e cometendo alguns furtos em lojas de conveniências e postos de gasolina. E foi durante uma visita que Clyde fez à irmã de um dos seus amigos que ele acabou conhecendo Bonnie, que estava trabalhando como garçonete, e os dois tinham praticamente a mesma idade. Ele estava com 20 e ela com 19 anos, e segundo todas as fontes que eu estudei e li, foi amor à primeira vista. E como eu disse a vocês, quando Bonnie conheceu Clyde, ela ainda estava casada com Roy, porém sem nenhum contato com ele, até porque ele ainda estava preso, e sem pensar 2 vezes, Bonnie largou tudo sem olhar para trás e passou a seguir Clyde por onde ele fosse.
Parece até coisa de filme. Quando Bonnie e Clyde se conheceram em 1929, era o início da maior crise financeira da história dos Estados Unidos, que é mais conhecida como a Grande Depressão. Ela teve início em 1929 e persistiu ao longo da década de 30. Essa foi a pior fase do país e muitas famílias não tinham nem o mínimo para sobreviver e viam suas casas, fazendas, sítios e suas suadas economias serem tomadas pelos bancos. Os Estados Unidos já vinham se arrastando na pobreza durante vários anos até a Grande Depressão. Muitas famílias foram morar na rua ou forçadas a migrar para trabalhos pesados. E vindo de famílias extremamente pobres, o casal compartilhava da mesma opinião. Eles culpavam o governo por toda aquela miséria e sofrimento que eles e toda a população dos Estados Unidos estava passando. Antes de conhecer Bonnie, Clyde já tinha uma pequena gangue chamada Barrel Gang, que era formada apenas pelo seu irmão Marvin Barrel, conhecido como Buck, e a noiva dele, Blanche Caldwell, e não demorou muito para que Bonnie entrasse para a equipe. E ela passou a dirigir o carro de fuga da gangue e juntos eles começaram a roubar postos de gasolina, carros e pequenas lojas. O engraçado é que os filmes mostram eles como grandes ladrões de bancos, mas na verdade eles focavam mesmo, os roubos eram em lojas e postos de gasolinas. Foram poucos roubos de bancos e esses lhe rendiam pouquíssimos dólares. Em 12 de janeiro de 1930, Clyde estava sozinho quando tentou roubar um carro e acabou sendo preso e condenado a 14 anos. E durante esse período, Bonnie ia visitar ele todos os dias e em uma dessas visitas ela acabou levando um revólver 32 escondido e entregando a ele, e com esse revólver Clyde ainda chegou a escapar da prisão, porém foi preso logo depois em Ohio. Ele foi libertado em 1932 em liberdade condicional e voltou ainda mais revoltado com o sistema penitenciário dos Estados Unidos. Algumas fontes dizem que Clyde sofreu violência sexual dentro das prisões e isso teria feito ele sentir um ódio enorme do mundo e querer se vingar do sistema. Livre, o casal passou a praticar vários roubos, com carros roubados e armas. A dupla foi ficando cada vez mais famosa no interior dos Estados Unidos. A gangue Barrel foi ficando maior e recebeu mais 2 integrantes chamados Ray Hamilton e Ralph Foltz. O grupo, agora com 6 pessoas, já chamava muita atenção da polícia, que estava sempre tentando capturar a gangue. Em 30 de abril de 1932, durante o assalto de um supermercado, Ray acabou tirando a vida do gerente e foi capturado pela polícia. Como um membro a menos, Bonnie e Clyde precisavam de alguém para o substituir e então recrutaram W.D. Jones, um adolescente de apenas 16 anos. Como eu disse a vocês, o país naquela época estava passando pela Grande Depressão e com isso uma grande massa de criminosos se espalhou pelos Estados Unidos e esses criminosos eram conhecidos popularmente como inimigos públicos. Porém, Bonnie e Clyde não eram vistos apenas como ladrões pela população que sofria com a fome e com os bancos que roubavam tudo o que eles tinham. O casal era visto muitas vezes como heróis e até popstars, chegando ao ponto de quando a polícia perguntava pelo casal em determinada região, os moradores do local não diziam nada. Porém, Bonnie e Clyde tinham uma coisa que os outros criminosos da época não tinham. Eles eram jovens, apaixonados e rebeldes que logo se tornaram símbolos na luta contra o terrível Estado opressor. Mas nem todo mundo concordava com isso, tá? Porque para o outro lado, eles não passavam dos líderes de uma gangue de criminosos sanguinários. O casal ficou tão famoso que eram comparados a estrelas de cinema da época. As roupas que Bonnie usava eram copiadas e viravam moda. A imprensa ajudou bastante com essa visão. Clyde era descrito pela mídia como um gangster rebelde e Bonnie frequentemente associada a uma garota inocente, seguindo cega e apaixonadamente um amor perigoso, fora da lei. E muitas vezes vistos como bandidos luxuosos e glamurosos,
Mas essa realidade estava bem distante da verdade. Essa visão de luxo veio depois de algumas fotos que a polícia encontrou deles em um esconderijo. Nas fotos, o casal pousa com armas nas mãos, em outras estavam abraçados e uma das mais famosas, na qual Bonnie pousa fumando um charuto e segurando uma arma em frente ao carro Ford V8 1934, roubado e que se tornou marca registrada do casal. E a vida na estrada se tornou normal para o casal e durante uma emboscada que eles sofreram, Bonnie e Clyde acabaram matando outro policial e até ali já era o terceiro. Não se sabe exatamente quantas pessoas o casal matou, mas acredita-se, de acordo com algumas fontes, que foram 13, entre elas 9 policiais. Com essas mortes de agentes, a polícia passou a ficar cada vez com mais raiva do casal e com isso a reputação deles de assassinos de policiais só crescia. Mas o curioso é que, apesar dessa má reputação, houve uma vez em que um policial foi capturado pela dupla, mas logo ele foi liberado e depois a imprensa, esse mesmo policial falou que foi bem tratado pelo casal e que os achou até mesmo simpáticos. Em janeiro de 1933, a gangue roubou um arsenal de armas militares como metralhadoras e outras armas pesadas. O grupo praticava muitos roubos juntos, mas grande parte do tempo era apenas Bonnie e Clyde na estrada. Em março de 1933, o irmão de Clyde, Buck, e sua namorada Blanche se juntaram ao casal para fazer alguns roubos em Joplin, no Missouri. Mas eles acabaram sendo identificados e encurralados na casa onde eles estavam. A gangue só conseguiu fugir abrindo caminho com uma metralhadora. E foi nessa casa que a polícia conseguiu a maioria das fotos que conhecemos hoje, que foram tiradas com uma câmera de caixa Kodak. A polícia estava determinada em capturar a gangue, então outro cerco aconteceu em Plate City. Durante uma viagem, um acidente acabou acontecendo na estrada e Bonnie acabou ficando gravemente ferida. Ela acabou ficando presa e o fluido do motor pegou fogo e queimou as pernas dela gravemente, e isso fez Bonnie mancar para sempre. Com o acidente, a gangue foi obrigada a parar em uma casa para cuidar dos ferimentos de Bonnie. Em 19 de julho de 1933, a polícia ficou sabendo onde eles estavam e cercou o local. Buck, o irmão de Clyde, acabou morrendo e a namorada dele ficou praticamente cega de um olho e foi capturada. Bonnie e Clyde conseguiram escapar, porém outro membro da gangue foi preso em Austin, no Texas. Jones acabou confessando tudo o que sabia sobre a gangue e os seus membros, falou sobre as famílias deles e os seus atos. Essas informações ajudaram a polícia a traçar o perfil do casal, inclusive a descobrir com mais facilidade os locais que eles costumavam estar. Em 16 de janeiro de 1934, Bonnie e Clyde decidiram ir até a prisão agrícola East, no Texas, para libertar Ray Hamilton. Lembra que ele foi preso? Então eles decidiram ir até lá e nessa ação eles atiraram em vários policiais com uma metralhadora e acabaram matando mais um. Além de Ray, eles também libertaram Henry Mitfen e mais 3 presos. Henry se juntou à gangue e juntos eles realizaram o último assalto, onde Henry acabou matando outro policial. Durante 2 anos, Bonnie e Clyde e a sua gangue colecionaram roubos nos estados do Texas, Oklahoma, Missouri, Novo México e Louisiana. As autoridades dos Estados Unidos se viam mais e mais incapazes de prender a gangue e pôr fim nos seus crimes. Foi então que, desesperados, eles decidiram contratar Frank Hammer, um ex-capitão do Texas Ranger, que era famoso por conseguir capturar criminosos. O time de Frank reuniu 6 policiais experientes, entre eles Ted Hilton e Bob Alcorn, que já haviam participado de emboscadas anteriores contra os criminosos. Mas mesmo para Frank não foi uma tarefa fácil, porque já havia meses e meses que eles faziam emboscadas e Bonnie e Clyde conseguiam escapar. E foi então que eles conseguiram um X9. Eles fizeram um acordo com Henry Mitfen, lembra sim?
ele mesmo que Bonnie e Clyde libertou da prisão junto com Ray. Pois bem, a polícia ofereceu perdão de todos os crimes para que Henry desse informações e ajudasse a polícia a capturar Bonnie e Clyde, e ele aceitou. E foi assim que a polícia descobriu que, além de usarem as mesmas rotas de fuga, Bonnie e Clyde sempre desenhavam seus itinerários pensando em visitar suas famílias, e foi com essas informações que Frank e os seus parceiros montaram a última emboscada. Frank e mais 5 policiais, que eram do Texas e do Louisiana, montaram a tocaia entre os arbustos da autoestrada que ligava os dois estados. Grande parte dos escritores que contam a história de Bonnie e Clyde relatam que os policiais dos dois estados discutiram várias vezes sobre qual abordagem iriam aplicar, porque os agentes do Louisiana queriam dar a oportunidade do casal se render e efetuar a prisão, enquanto os agentes do Texas queriam atirar para matar. Eles ficaram aguardando durante 2 dias, até que então, no dia 23 de maio de 1934, por volta das 9h15 da manhã, apareceu o famoso carro V8 na estrada secundária de Benville Parish, no Louisiana. Dentro do carro, no banco do passageiro, tinha uma jovem descontraída comendo um sanduíche, e do seu lado, seu namorado dirigia o carro descalço, e os dois conversavam, pareciam tudo menos assassinos. O carro foi alvejado cerca de 130 vezes. Os historiadores acreditam que mais de 50 tiros atingiram cada um, mas em relatório oficial, o médico Dr. J.L. Wade afirmou que encontrou 17 ferimentos de bala no corpo de Clyde, enquanto Bonnie foi alvejada por 26 disparos. Clyde foi atingido diretamente na cabeça, então ele morreu de forma instantânea praticamente, porém Bonnie ainda estava viva quando os disparos acabaram, e foi Frank que foi até o carro e atirou contra ela 2 vezes a queima-roupa e a matou. Clyde tinha 25 anos e Bonnie tinha 24. O local virou um espetáculo porque centenas de pessoas foram até a estrada para ver os corpos do casal imparável. A notícia da morte deles se espalhou rapidamente, ninguém acreditava que o casal realmente tinha sido morto. Registros do Dallas Journal revelam que, naquele mesmo dia, multidões viajaram para Dallas de trem, a cavalo ou de charrete. Bonnie e Clyde queriam ser enterrados juntos, porém eles foram separados por suas famílias. Clyde foi enterrado no dia 25 de maio de 1934 em Dallas, mas ao lado do seu irmão Marvin Barrow. Milhares de pessoas se reuniram na frente do cemitério para tentar ver o corpo dele. Bonnie foi enterrada um dia depois, no dia 26 de maio de 1934, também em Dallas, porém em um cemitério diferente, e o enterro dela reuniu mais de 20 mil pessoas. O famoso carro Ford V8 foi devolvido à sua dona Ruth Warren, uma moradora de Topeka, no Kansas. E pouco antes de morrer, Clyde escreveu uma carta endereçada a Henry Ford, onde elogiava a criação dele. A carta diz: "Prezado senhor, enquanto ainda tenho ar em meus pulmões, escrevo para dizer que carro elegante o senhor construiu. Eu dirigi exclusivamente Fords quando consegui roubar um, para correr e ficar longe de problemas. O Ford deixa os outros carros comendo poeira. E embora meu trabalho não seja estritamente legal, não faz mal dizer o veículo magnífico que é o seu V8. Sinceramente, Clyde Barrow." Em 1967, foi lançado o filme Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas. Esse foi o primeiro filme que popularizou a história do casal, e nele Clyde é apresentado como um homem frio e Bonnie como uma mulher que fumava charutos e era durona. Quando, na verdade, os historiadores que estudaram a história de Bonnie e Clyde concluíram que Clyde era um homem doce e apaixonado, mas com ódio e sede de vingança contra o sistema e o governo. E Bonnie era uma mulher inteligentíssima que amava ler, escrever e era muito sentimental, bem diferente da personalidade que foi eternizada nos filmes.
Em 2019 foi lançado o filme Estrada Sem Lei, que é baseado na história real e tem na Netflix. Bonnie e Clyde ficaram conhecidos na história como um casal de jovens apaixonados, um pelo outro e ambos pelo crime. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixou o like? Se não, não esquece, tá? Se inscreva se você ainda não foi inscrito, coloca aqui nos comentários. E aí, você já conhecia a história de Bonnie e Clyde, porque eu coloquei lá no meu Instagram uma enquete e pouquíssima gente conhecia, então resolvi trazer um vídeo, gente, porque, né, não é admissível, é inadmissível vocês não conhecerem a história de Bonnie e Clyde. Mas enfim, coloca aqui, deixa aqui o que vocês acharam, se já conheciam ou não, tá? Se gostaram do vídeo, que eu vou gostar muito de saber, muito de ler e vou responder todos vocês. Aproveita também e me segue lá no meu Instagram, que assim a gente vai ficar mais pertinho do outro e vocês também podem participar dessas enquetes, né? Pra mim saber se vocês conhecem os casos ou não e me ajudar a escolher os próximos vídeos. Então é isso, gente. Se cuidem, não falem com estranhos e até o próximo vídeo. Tchau!